Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Neste vídeo, eu convido você a descobrir comigo a cidade de Póvoa de Varzim, no norte de Portugal, e a descobrir quem foi o filho dessa terra que fundou, em 1549, a bela cidade de São Salvador da Bahia, no Brasil. Pegamos o metrô na cidade do Porto e acabamos de chegar a Póvoa de Varzim. Vem comigo! Mas aqui em Portugal se diz metro e não metrô. E a simpática estação da cidade, que tem um café charmoso no interior, fica muito próxima à praça principal da cidade. É só atravessar essa galeria bem moderna, recém-inaugurada, e já estamos ali no ponto principal da cidade. Aqui também há um café muito interessante, às vezes tem música ao vivo, e sempre há movimento exatamente por ser a passagem que dá acesso à estação do metro. E é aqui, nessa bela Praça do Almada, que acontecem os principais eventos da cidade. E nela está também o monumento em homenagem ao mais ilustre dos poveiros, o escritor Eça de Queiroz. O monumento é uma obra do escultor Leopoldo de Almeida e foi executada graças ao patrocínio dos poveiros do Brasil. Ela traz uma escultura do Eça de Queiroz e também a representação de todos os seus livros. E da sua obra, há duas que foram adaptadas para a televisão, viraram minissérie de muito sucesso na TV Globo, lá no Brasil, que são O Primo Basílio e Os Maias. Os poveiros que patrocinaram esse monumento são filhos da Póvoa que migraram principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui, bem atrás do monumento, ficava a casa onde nasceu Eça de Queiroz, onde estão esses belos sobrados coloridos. Essa praça é um lugar muito agradável, há bancos e há sempre muitas pessoas sentadas a bater papo e a tomar sol. Aquele prédio interessante ali, com arcos e revestimento de azulejo na parte superior, é a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, o que corresponde no Brasil à Prefeitura Municipal. E nessa praça também tem um belo coreto, a 50 metros da praça há um belo chafariz, e quando passo por aqui eu nunca resisto a um clique. E aqui vemos o grande hotel da Póvoa e o monumento ao Cego do Maio, o grande herói da cidade. E o grande poeta Fernando Pessoa, aqui em frente ao Cassino da Póvoa, casino para os portugueses, olhando para o mar. E o Casino da Póvoa, além dos jogos, costuma receber grandes artistas, grandes cantores, que fazem seus espetáculos nos seus palcos.
A fortaleza de Nossa Senhora da Conceição começou a ser construída em 1701, no reinado de Dom João II. A fortaleza tem esse nome em honra à padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. É um espaço muito interessante. No seu interior há uma capela e também há restaurantes que são voltados principalmente aos apreciadores de frutos do mar, que são o ponto forte da culinária polveira. Em uma cidade cuja história sempre esteve ligada à indústria da pesca, é normal que tenha outro padroeiro, São Pedro, o pescador. Esse belo painel de azulejos, que tem como autor Fernando Gonçalves, retrata cenas da pova antiga, da vida dos pescadores e dos heróis poveiros. Ele separa a zona pesqueira, que fica à esquerda, do areal da praia, que fica à direita. A Peixeira. Em homenagem às mulheres, que são muito importantes nas atividades decorrentes da pesca, o artista Jaime Azinheira criou esse robusto monumento que se encontra em frente à zona pesqueira da cidade. No calçadão da praia, com essa paleta e pincéis pousados sobre um banco e esse músico que toca seu instrumento, essa é uma homenagem aos artistas poveiros. Se a arte alimenta a alma e o esporte alimenta o corpo, estamos no lugar certo. Como o verão ainda não chegou, e com ele os milhares de turistas que vêm para a Póvoa, ainda é tranquilo andar, caminhar por aqui. E também ainda é fácil conseguir um lugar ali no Mirante. Vamos lá para ver, porque olhar para o mar faz muito bem ao espírito. E aqui na praia há muitos restaurantes, como podemos ver daqui de cima. Há desde pizzarias, restaurantes que servem a francesinha, que os portugueses adoram, frutos do mar, comida brasileira, enfim, há de tudo por aqui. É sempre muito bom estar de frente ao mar, mas eu confesso que uma praia para mim sem palmeiras, sem coqueiros, eu sempre tenho a sensação de que falta alguma coisa. Os banhos de mar na Póvoa de Varzim são procurados já há muito tempo por causa das propriedades terapêuticas de suas águas muito ricas em iodo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi através da história da menina Isildinha, uma pequena portuguesa que viveu no início do século XX, que, tendo ficado doente, veio para a Póvoa de Varzim para se curar. Ela acabou falecendo em 1911 e seu corpo foi trasladado ao Brasil 39 anos depois de sua morte, após a descoberta de seu corpo incorrupto. Se você está gostando deste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos. A população tradicional da Póvoa do Varzim é dividida em duas categorias predominantes:
A primeira está associada aos moradores da parte mais ao interior, associados à terra e à agricultura. E a segunda categoria compreende os moradores do litoral, ligados ao mar e à pesca. Isso foi muito bem retratado nesse monumento, que é o Monumento às Gentes Poveiras, do escultor Rui Anaori. Nessa linda freguesia de Rates, nasceu outro poveiro muito importante, Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil e fundou em 1549 a cidade de São Salvador, na Bahia. O concelho da Póvoa de Varzim é constituído por 12 freguesias. São elas Aveiro-Mar, Aguçadoura, Amorim, Argival, Balazar, Beiris, Estela, Laundos, Navais, Póvoa de Varzim, Rates e Terroso. E para fazermos um mergulho mais profundo na história desta terra, do seu povo e da sua cultura, vamos ao lugar mais indicado para isso. Os objetos aqui expostos comprovam a presença humana em Beiris há 200 mil anos e a existência de um povoamento fortificado, a Cividade do Terroso, por volta do ano 900 a.C. E também a chegada dos romanos no século II a.C. E aqui eles fundaram a Vila Euracine, cuja economia girava em torno de uma fábrica de conserva de peixes. A palavra Euracine vai sofrer transformações ao longo dos séculos, até tornar-se Varzim, como a cidade é conhecida hoje, Póvoa de Varzim. E com essa história milenar é fácil compreender por que o mar e a pesca estão na essência da alma poveira. E ligada aos perigos do mar está a história do maior herói da cidade, conhecido como Cego do Maio. Ele era um pescador que salvou dezenas de seus colegas pondo em risco a sua própria vida. Seu heroísmo lhe valeu o colar da Ordem da Torre e Espada, recebido do próprio rei Dom Luís I em 1878. Também associada aos pescadores está a camisola poveira, que é um traje tradicional da Póvoa de Varzim. Elas eram bordadas em ponto de cruz pelas mães, irmãs ou noivas dos pescadores e eram um traje de romaria e festas. Há pouco tempo, elas foram notícia no mundo inteiro após a apropriação indevida por uma estilista norte-americana, que eu nem vou citar o nome, que se apropriou da camisola poveira como se fosse criação dela. A religiosidade é um dos fatores mais fortes na cultura local. A festa mais tradicional da cidade é a festa de São Pedro, quando as ruas são tomadas pelas rusgas, cada uma com suas cores, e também os seus bairros são decorados com muita iluminação. A cidade fica muito bonita e é pura alegria.
Aos amantes da fotografia, o museu oferece uma belíssima coleção. De um modo geral, o ensino em Portugal é considerado de ótima qualidade. E a Póvoa do Varzim tem a escola secundária Essa de Queiroz, muito bem conceituada a nível nacional. Aqui eu recebi uma colaboração especial da Maria Braga, que é aluna de design gráfico nessa escola. Para as artes cênicas, a cidade tem o Garrett Cine Teatro, que tem todas as qualidades técnicas necessárias a uma grande sala de espetáculos. Ele recebe todos os anos o Equinócio, Festival Internacional de Teatro da Póvoa do Varzim, organizado pela Varazim Teatro Associação Cultural e seu diretor Eduardo Faria. Aqui estamos na freguesia de Laundos, porque vamos subir o Monte de São Félix. Lá está um dos símbolos da coragem do povo poveiro de deixar sua terra em busca de seus sonhos. Coragem, sebo nas canelas, que são 328 degraus para subir. Eu mesmo sou um exemplo disso. Quando jovem eu migrei para a França, voltei para o Brasil e no final de 2018 eu fui morar na ilha de Malta. Em fevereiro de 2019 vim a Póvoa do Varzim visitar uns amigos que hoje são a minha família aqui e eles me convenceram a trocar Malta por Portugal. Antigamente, muitas pessoas migravam e alguns acabavam perdendo contato com a família. Quando eu cheguei a Póvoa, eu conheci a família do seu Cândido Cristelo, cujo tio havia migrado para o Brasil e eles tinham perdido contato com ele. Quando eu soube dessa história no mesmo dia, como é um sobrenome incomum, eu procurei pelas redes sociais e localizei 4 pessoas no Brasil com esse sobrenome. E tive a sorte de encontrar a família do seu Cândido Cristelo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu não sabia absolutamente nada sobre os meus antepassados portugueses. E eu não sei se coincidência ou não, eu descobri há 2 anos que um dos meus antepassados nasceu exatamente a 10 quilômetros daqui, na freguesia de Balazar. Portanto, eu tenho sangue poveiro. Vocês podem encontrar aqui no canal um vídeo que eu já publiquei sobre a história desse meu antepassado poveiro, Manuel da Costa Vale, e dos seus descendentes no Brasil, que hoje são a família Pimenta de Pádua. No Brasil, o Rio de Janeiro e São Paulo são cidades geminadas à Póvoa do Varzim. Por lá existem milhares de descendentes de poveiros, a falar o português de uma forma cantada e tendo sempre em suas veias o sangue poveiro. Esse é o monumento ao emigrante e foi mandado construir pelo Dr. Manuel G. Esteira, em homenagem à sua família que emigrou para o Brasil. A família de emigrantes sobe a rampa do navio na direção da esfera armilar lá no alto, que simboliza o novo mundo.
E é com essa vista que eu me despeço de você. Te deixo essa foto e te reencontro no próximo vídeo. Tchau, tchau!